Olá, alunos, pais e responsáveis. Eu vou mostrar para vocês agora como é que é a sala de aula dentro do aplicativo do celular ou do tablet, tá? Ela tem algumas mudanças referentes à sala de aula no computador. O formato dela muda um pouquinho, mas ela é super simples para estar mexendo nela também, tá? Então, essa primeira página que abre aqui, ela é um mural. Então, nesse mural, o que aparece aqui? Todos os recados que a escola possa estar colocando, ou os lembretes das atividades que os professores postaram, tá? Então, tudo que for referente à escola vai estar aqui nesse primeiro mural. Caso eu queira colocar algum recado para a minha turma, eu posso vir aqui em compartilhar com a turma, e aqui eu deixo o recado. Lembrando que quando eu compartilho, todas as pessoas que têm acesso a esse recado vai aparecer, tá? Então, eu venho aqui, volto, e agora eu quero ver as atividades que estão disponíveis para mim estar fazendo. Então, eu venho aqui em atividades, e aqui vai abrir todas as atividades que foram atribuídas a mim. As atividades, elas foram separadas por tópicos, tá? E esses tópicos são as matérias que vocês têm lá na sala de aula, igualzinho, tá? Então, aqui eu tenho português, matemática, ciências, história, exatamente lá como a sala de aula real. Como é que eu sei a atividade que falta para que eu esteja fazendo? A atividade que falta, ela sempre vai estar com a cor forte, a cor referente à página, tá? A atividade que estiver descolorida, cinza, é uma atividade que eu já fiz e já entreguei ao professor. Então, eu vou mostrar para vocês aqui como a gente faz para entregar uma atividade. Vou vir aqui em Ciências. Então, há alguns pontos bem importantes que eu preciso observar sempre que eu vou fazer uma atividade. Então, a primeira delas é a data da entrega, tá? Toda atividade que o professor for postar vai ter uma data limite para que eu possa estar entregando, tá? Aqui está o nome da atividade e aqui quanto vale, quantos pontos valem essa atividade, tá? Se eu quiser postar um comentário para a turma também dentro da página dessa atividade, eu posso estar fazendo aqui. Lembrando que esse recado também aparece para todos que têm acesso a essa página, tá? Aqui há a descrição do que precisa ser feito, então é sempre bem importante ler as instruções do professor, que no caso é ver o vídeo e escrever o que entendeu, utilizando o Google Documentos. Então, aqui está o vídeo que o professor disponibilizou para que a gente possa estar vendo, tá? Então, aqui ele colocou um lembrete também. Lembre-se sempre de marcar a sua tarefa como concluída para que possamos acompanhar o seu progresso. Esse é um detalhe bem importante. Então, eu já vi o vídeo, vamos agora fazer a entrega do documento que o professor colocou. Então, ele disse que é para que eu escreva o que eu entendi utilizando o Google Documentos. Então, eu venho aqui nessa setinha e eu arrasto ela para cima. Então, quando eu arrastei ela para cima, aqui eu vi que o professor ele já colocou disponível para mim aqui um documento. Se o professor não tivesse colocado para mim um documento, como é que eu ia proceder? Eu iria vir aqui em anexo e eu iria escolher um desses documentos aqui referente ao tipo de atividade que o professor ele fez, ele colocou para mim, tá? Então, poderia ser um novo documento, uma apresentação, uma planilha ou um PDF, certo? Isso utilizando as ferramentas do Google. Mas caso eu tenha feito no meu computador e quero anexar esse arquivo dentro do meu computador, eu venho aqui em Arquivo e procuro essa atividade que está lá dentro do meu computador. Ou, de repente, o professor pediu que fosse batido fotos do meu caderno. Então, é aqui também que eu vou procurar a foto do meu caderno para estar colocando lá para o professor. Então, outras opções que eu tenho aqui. Se o professor, por exemplo, ele colocou para que eu fizesse a pesquisa de alguns sites, por exemplo. Eu posso vir aqui e anexar o link desse site, tá?
Se o professor ele quer que eu pegue um arquivo ou que eu decida colocar um arquivo que está lá na minha nuvem, lá no meu Google Drive, é nesse campo aqui que eu vou clicar, tá? Agora, se de repente a foto que eu quero mandar para o meu professor, eu não quero uma foto que eu tirei antes, eu quero bater essa foto agora. Eu venho aqui em tirar foto, ou da mesma forma gravar o vídeo. Certo? Então, essas são algumas das opções de entrega de trabalho que vocês podem ter sempre lembrando do tipo de atividade que o professor postou e pediu para que vocês fizessem, correto? Então, eu vou vir aqui, vou sair daqui, porque nesse momento a minha página já está ali, tá? Deixa eu colocar aqui um novo documento para que vocês possam estar vendo. Então, o meu documento ele já está aqui, tá? E ele sempre vai ter de início o meu nome, tá? O nome do aluno. No caso aqui, eu estou com o e-mail da escola, por isso que está aparecendo Padre Valente Simeone. Então, por exemplo, se fosse o meu nome, estaria aqui Gilmara dos Santos. Sempre nome e sobrenome. Então, o professor já havia atribuído para mim essa atividade, o documento para mim estar fazendo, então eu venho, clico em cima, vai abrir a página referente à atividade, com descrição, com tudo. Aqui no caso está em branco porque é apenas um exemplo. Então eu poderia escrever, fazer tudo o que o professor pediu, voltar lá e a atividade já estaria aqui, tá? Eu vou apagar essa aqui porque nós não precisamos de duas. Se eu fiquei com alguma dúvida, eu posso vir aqui em adicionar comentário particular e esse comentário ele vai direto para o meu professor. Ele não vai aparecer para nenhuma outra pessoa, tá? E lembrando que tudo que eu coloco aqui como atividade, que eu coloco aqui como foto, como documento ou como vídeo, nada vai aparecer aos meus colegas, tá? Isso será somente para o meu professor. Vai aparecer para os meus colegas somente se o meu professor autorizar. E certamente isso vai estar descrito nas instruções. Então, fiz tudo que o meu professor ele pediu. O passo mais importante agora é que eu venha aqui e clique em entregar. Por que eu tenho que apertar em entregar? A minha atividade já não está aqui? Sim, mas você não concluiu ela ainda. Você tem que apertar em entregar, porque quando você faz isso, vai um aviso para o professor que essa atividade foi entregue por você, correto? Então, assim, por isso que foi pedido para que cada criança tivesse um e-mail com o seu nome, porque quando o professor recebe essa notificação, ele precisa poder identificar a criança que está entregando aquela atividade. Então, se esse e-mail estiver no nome de uma outra pessoa, na hora da conferência o professor não vai estar conseguindo fazer. Tá bom? Então, eu vou vir aqui em entregar. Ele vai perguntar se eu tenho certeza que eu quero anexar aquele arquivo. Eu venho novamente em entregar. E pronto, a minha atividade ela já foi entregue. Vou dar o exemplo de uma outra atividade, tá? Vou voltar lá na página de atividades e vou pegar uma outra atividade. Aqui, vou pegar essa apostila aqui. Aqui é apenas um exemplo, tá? Vamos supor que o meu professor ele tenha colocado aqui para mim realizar uma atividade lá no meu caderno. Mas que essa conferência dessa atividade, ela será quando a gente voltar dessa quarentena, por exemplo, somente um exemplo, tá? Ou que eu visse um vídeo, ou que eu lesse um livro, por exemplo. Nesse momento eu não vou precisar anexar nada na plataforma da sala de aula virtual. A única coisa que eu preciso estar fazendo é entrar lá na página e marcar aquela atividade como concluída.
tá? Então, novamente, eu entro na atividade, arrasto a setinha para cima. Não preciso anexar nada, mas eu tenho que vir aqui e marcar ela como concluída, tá? Marcar como concluída ou entregue. Então, ele vai perguntar se eu tenho certeza que eu quero marcar como concluída, já que eu não anexei nenhum arquivo. Eu tenho certeza disso e eu marco ela como concluída. Então, por mais que eu não anexei nenhum arquivo que o meu professor não havia pedido nesse momento, essa mensagem de que eu fiz o que ele pediu foi lá para o e-mail dele, tá? Ele recebeu o aviso lá que eu, como aluno, fui lá e fiz a tarefa que ele me pediu. Então, vamos voltar lá para a página inicial novamente. Vamos voltar lá para o mural. Então, gente, olha só, sempre que vocês tiverem uma dúvida, postem aqui nesse mural, compartilhar com a turma, que o professor ele vai estar o mais breve possível respondendo a sua pergunta. Espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham entendido, e qualquer coisa, marca ali que o professor responde. Obrigada, tchau, tchau.